Olá, mundo dos leigos, olá, mundo da internet, olá, mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chefe, e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. Eu trouxe aqui o paroco Daniel, da paróquia São Pedro Apóstolo. Padre, seja muito bem-vindo ao nosso programa, é uma honra ter o senhor aqui. Muito obrigado, Marcelo. Boa noite. A honra é toda minha. Muito obrigado. A primeira pergunta que a gente faz para todos os convidados, padre, é como tudo começou. Como que começou a sua história para se tornar um padre? Para falar da minha vocação, é inevitável não falar da minha família. Eu sou o terceiro de 5 irmãos. Hoje, os outros já todos casados. Sou tio de 22 sobrinhos. 22? 22 sobrinhos. Tenho 2 irmãos meus que moram fora do país. Um que mora na Dinamarca, em missão, ele com a minha cunhada e os seus 10 filhos. Caramba! Do qual o 10º, Deus veio recolher neste sábado. Nesse agora? Nesse sábado agora. Meus sentimentos. Obrigado. Mas ele deu um testemunho de vida impressionante em 9 dias de vida. Mas fica para uma outra ocasião essa. E os meus pais, o Orestes e a Mônica, estão casados já há quase 50 anos. E eles iniciaram a vida de fé deles, né, quando jovens. Meu pai, ele sempre conta que ele tomava café da tarde com Dom Gabriel, alguns dias da semana, que foi o nosso primeiro bispo aqui em Jundiaí. E assim eles foram criando a vida de fé deles. E quando eles estavam para casar, eles foram levar o convite de casamento para Dom Gabriel. E aí meu pai perguntou pro bispo o que eles, como casado, poderiam fazer na igreja. O que eles poderiam trabalhar. Entendi. E a resposta que meu pai conta que Dom Gabriel deu foi: aquilo que vocês conheciam, aquilo que vocês conhecem de Deus já é o suficiente. Agora vocês precisam viver, colocar em prática aquilo que vocês já sabem. Então entra no caminho neocatecumenal, que chegou agora de pouco na diocese, enfim. E assim a minha vocação, ela começou aí, né? Nos pais que vivem a fé, porque depois, tanto comigo como com os meus irmãos, eles transmitiram a fé que eles acreditam para nós, né? Aquilo que é bom para você, você passa para o outro. E a minha vocação nasceu assim, dentro de casa, dentro da minha família, com a minha mãe, com meu pai, me ensinando as coisas de Deus. A minha vocação nasceu assim. Legal. E assim, vou fazer algumas perguntas bem leigas, tá, padre? Até se tornar um padre, existe uma série de estudos. Como é que é o passo a passo até se formar padre? É isso que formar, tá certo? O termo mais adequado é ordenar. Ordenar. Okay. Eu vou dizer como foi a minha caminhada, tá. Porque hoje tem algumas diferenças, mas o esqueleto é o mesmo. Tá, ok. Então a caminhada, depois que o jovem percebe sinais de vocação, então, naturalmente, ele acaba procurando algum padre ou pároco da própria paróquia e expressa esse sentimento. Olha, eu sinto que Deus está me chamando, tal, enfim. E aí aquele jovem é encaminhado ao encontro vocacional. Eu fiz um encontro vocacional aqui em Jundiaí, no seminário aqui de Jundiaí, por 1 ano, fazendo os encontros ali com os padres, enfim. No final deste tempo, é feita a seleção. Os padres formadores do seminário, acompanhando durante este tempo, vão olhando aqueles que eles sentem que já estão preparados para entrar no seminário. Passado esse tempo e sendo admitido no seminário, então se vive o primeiro ano do seminário, que nós chamamos de propedêutico. Então hoje o tempo propedêutico é 1 ano. E é aquele tempo em que o jovem vai ali conhecer uma adaptação, sair da casa dos pais, começar uma vida, né, totalmente diferente. Eu me lembro que
quando eu entrei no seminário, eu tinha 19 anos. E no mês seguinte da minha entrada no seminário, eu completei 20. E dentro dessa questão de adaptação, tem um fato que eu me lembro constantemente. O reitor, na época, o padre José Inácio, ele levou a mim e os outros da minha turma para nós passearmos lá em Campinas, num shopping. E num momento ali de descontração, me veio na cabeça, falei assim, nossa, já tá tarde, eu preciso voltar para casa dos meus pais. Aí eu falei assim, não, eu não volto mais para casa dos meus pais, né? Agora eu tô no seminário. Então esse tempo de propedêutico serve para isso. Depois se faz os estudos de filosofia, faculdade de filosofia, depois a faculdade de teologia. Então a filosofia, na minha época eu fiz 2 anos, mas se não me engano acho que hoje são 3 ou 4, se não me engano, e mais os 4 anos de teologia. Depois 1 ano que nós chamamos de ano pastoral. Então aquele jovem ainda não ordenado vai ficar 6 meses fora da diocese em missão. No meu caso eu acabei ficando na diocese de Registro, na cidade de Cajati. E depois os outros 6 meses em alguma paróquia da diocese, morando ali, já se habituando com a rotina de uma paróquia. Depois se ordena diácono e uns meses depois se ordena padre. Então esse foi o trajeto que eu fiz, que para mim durou aproximadamente 10 anos tudo isso. E aproveitando a fala do senhor, o que é a diocese que todo mundo fala? A igreja ela é dividida, ela é organizada em, vou usar aqui uma palavra entre aspas, em setores. Tá. Então, a gente começa lá, Santa Sé, no Vaticano, com o Papa. Depois não tem como o Papa estar presente fisicamente Sim. no mundo inteiro. Então, aí começam a ser as divisões, né? Tem algumas intermediárias de província e etc., mas vamos dar uma hierarquia. Mas vamos dar uma simplificada. Então, começa-se dando essa simplificada, tem-se as dioceses, que é um conjunto, uma porção de cidades que estão subordinadas a um bispo. Entendi. O bispo sempre em comunhão com o Papa, sempre em comunhão com Roma. Então, a diocese, ela compõe uma porção de cidades. Aqui na nossa diocese são 11 cidades que todo mundo, os fiéis leigos, os diáconos, os padres, as paróquias, todos estão subordinados ao Dom Arnaldo, que é o nosso atual bispo hoje. Entendi. Então são 11 cidades que são subordinadas a ele, é isso? Isso. E depois, dentro da diocese, aí vai se dividindo em paróquias, em comunidades, capelas. Entendi. E falando da paróquia de São Pedro, qual que é a história dela? Antes de entrar propriamente na paróquia, eu gostaria de apresentar um livro Por favor. que nós fizemos, que a nossa diocese fez. Este é o livro que foi o comemorativo do Jubileu de Ouro. Que legal. Então esse livro ele conta toda a história da diocese, da paróquia, dos bispos. Que legal. Então na capa tem a igreja matriz, que é a catedral. Tá. A palavra catedral vem da palavra cadeira. Olha, que interessante. Então a igreja do bispo é a catedral, porque lá está a cadeira do bispo. A cadeira é a imagem do lugar de onde se senta para ensinar. A gente não usa o termo, fulano ganhou uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Verdade. Ele não ganhou não levou para casa uma cadeira física. Lugar ali. Né? Então, a catedral, que esta imagem, ela é onde está a cadeira do bispo. Então, aqueles que entrarem na igreja catedral, que é lá da matriz do centro aqui de Jundiaí, vão poder ver lá no fundo uma cadeira que vai estar em destaque. Então, naquela cadeira só se senta o bispo. Que interessante. E aí aqui conta, né, toda a história da diocese. Por exemplo, aqui tem o mapa das cidades. Então, a nossa sede é Jundiaí.
e faz parte da diocese Várzea, Campo Limpo, Louveira, Itupeva, Cabriúva, Pirapora do Bom Jesus, Santana do Parnaíba, Cajamar, Itu e Salto. Legal. Então, todas essas cidades compõem a diocese de Jundiaí, da qual, aí aqui também eu deixei marcado o histórico da nossa paróquia, que aqui eles contam o histórico, um pouco do histórico de cada paróquia. E dentro dessa divisão, dessa organização, a paróquia São Pedro, ela era uma capela que pertencia à paróquia São José Operário, no bairro do Retiro, ali próximo do cemitério Parque dos Ipês. Tá. Então, a paróquia era São José Operário, e ligado a ela tinha outras capelas. Então, a capela é um lugar físico, uma capela, que está ligada a uma igreja matriz e ligado a um padre, né, o padre responsável pela paróquia é o pároco, por isso pároco, paróquia, né? A palavra, tem uma analogia ali. A palavra paróquia é uma porção de terra. Tá, está parecendo o Cortella, né? E a paróquia São Pedro, ela era uma capela da paróquia São José Operário, no Retiro. E lá, em 1970, quando na Vila Comercial, onde está a paróquia São Pedro, não tinha nada, era rua de terra, pouquíssimas casas, não tinha muito saneamento ainda. O pároco da paróquia São José Operário pediu a colaboração das irmãs vicentinas de Geisingen, que é a mesma congregação das irmãs que tomam conta do Colégio São Vicente aqui em Jundiaí. Caramba, que legal. Que esse colégio também, por sua vez, está ligado aos colégios lá de São Paulo, que é a sede deles. E aí, então, o padre da época, que é conhecido como o Pai Zé, que é o Padre José, e carinhosamente era conhecido como Pai Zé, ele pede, então, às irmãs que vão desbravar aquela região ali da Vila Comercial. E a irmã Irene, que ela é muito querida, já falecida há um bom tempo, mas ela ainda é muito querida lá na paróquia, porque ela que desbravou tudo ali. Ela chega em 1970, praticamente ali naquela região, passando de casa em casa, conhecendo cada família que estava ali, que morava ali, e foi tentando entender um pouco da realidade ali daquele bairro, e para que aquelas pessoas se sentissem próximas da igreja e terem esse sentimento de pertença à paróquia São José Operário. E ali ela fez um trabalho exemplar que até hoje a gente colhe os frutos disso. E aquela comunidade foi crescendo, e as pessoas foram chegando ali naquele bairro, e ela com outras irmãs, mas ela era a cabeça, né? A líder, a líder das irmãs, foram desenvolvendo o bairro na parte espiritual, até que aquele bairro ficou tão repleto de casas que a quantidade de pessoas que iam à igreja não comportava mais ser uma capela, uma comunidade ligada à paróquia São José Operário. Então ali se desmembra aquela comunidade de São Pedro. Que interessante. Criando então a paróquia São Pedro Apóstolo da Vila Comercial. Então passa a ter vida independente. E ali de início... Fez 18 anos, né? Vou crescer. Cresceu, chegou na maturidade. Isso. Tanto que agora, dia 26 de maio, completa-se 41 anos da criação da paróquia São Pedro Apóstolo. Que legal. E o nome São Pedro foi dado... Tem algumas divergências, mas o lado que pende mais é para a história de que a irmã Irene, um belo dia, olhando para a serra do Japi, porque da porta da igreja a gente enxerga aquela muralha bonita da serra, e ela olhando a serra, admirando, e viu muitas pedras ali. E aí ela fez a ligação, Pedro, padroeiro aqui desta comunidade será São Pedro. Perfeito. E assim a gente vive há 41 anos com esta paróquia. Padre,
Posso fazer uma pergunta mais de curiosidade minha mesmo? Pode. Como que é a rotina de uma paróquia? Como é que ela funciona? As pessoas acham que padre só reza a missa de final de semana e não faz mais nada ao longo do dia. Esses dias teve, né, já que é a pergunta de curiosidade, então vou trazer outra curiosidade. As pessoas morrem de curiosidade de saber como que é a casa do padre. Tanto que esses dias vieram perguntar se dentro da casa do padre tinha televisão. Olha isso. Então, são curiosidades que eu gosto de falar dessas curiosidades. É importante para esclarecer também, né? Sim, porque as pessoas elas acham que o padre fica rezando o dia inteiro. Mas não, a gente reza, a gente estuda, a gente trabalha, a gente vem gravar o podcast. Boa. E a rotina, então, vou dizer um pouco da minha rotina ligada à paróquia. Então nós temos o padre, por exemplo, eu faço visitas aos enfermos, alguns dias na semana. Então na paróquia, principalmente ali na Vila Comercial, a maior parte da população é idoso. E alguns idosos não conseguem mais sair de casa. E às vezes são aqueles idosos que iniciaram junto com a irmã Irene aquele trabalho de 41 anos. A gente não pode deixar essas pessoas esquecidas dentro de casa e serem gratas com ela. Então, precisa desse trabalho, essa assistência, né, da fé para essas pessoas. Então, alguns dias da semana eu faço visita aos enfermos, outros dias eu dou atendimento na paróquia. Então, se a pessoa quiser falar comigo sobre qualquer coisa, pedir um aconselhamento, se confessar e pegar o perdão dos pecados e receber o perdão dos pecados, convites para fazer casamento, batizados e etc. Então tenho esses dias de atendimento ao povo. Tenho os dias de celebrar nas comunidades, porque uma coisa que eu falei que a paróquia São Pedro desmembrou da São José Operário. Mas a paróquia São Pedro, por sua vez, também tem algumas comunidades que está sob a nossa responsabilidade. Como, por exemplo, a São Francisco de Assis, que se reúne uma vez por semana no Residencial Anchieta. A São João Batista, que se reúne, né, dentro da capela, ali atrás da empresa da Mercúrio, ali no bairro Boa Vista. Sim. Nós temos a Missão Belém, e uma das suas casas está dentro do nosso território, lá na Serra do Japi. Então, um dia na semana, de manhã, eu vou até eles para rezar missa, para ouvir confissão. E também tenho uma outra capela num sítio, Nossa Senhora Auxiliadora, também dentro da Serra, onde eu também vou celebrar uma vez por mês à noite. Ali, aí as pessoas todas do sítio se reúnem ali para rezar, é bem gostoso. E depois chega final de semana, tem as missas de final de semana, de sábado, de domingo. Fora tudo isso, temos as reuniões. As reuniões de pastoral. O pessoal acha que é só rezar, né? Então. Tem as reuniões de pastoral do clero. Então, junta os padres da diocese toda, junto com o bispo. Tem as reuniões dos padres por forania, que são as regiões pastorais, digamos assim, são as subdivisões dentro da diocese. Temos depois as reuniões de pastoral dentro da paróquia, com as pastorais, com os movimentos, assistência a eles, noite de espiritualidade. A agenda Por isso que as pessoas perguntam se você tem televisão, porque não assiste, é o tempo inteiro ali preenchido, né? Às vezes quando dá, porque às vezes eu chego, uma coisa que acontece comigo quase sempre. Na maioria das vezes eu janto assistindo algum filme, alguma série turca que tá na moda, os doramas da vida, mas eu não consigo passar do primeiro episódio porque eu durmo. Te entendo, pai. E assim, baseado em tudo isso que o senhor falou, a igreja tem, né, a água, a luz, tem uma série de coisas. Falando de uma forma mais resumida, né? Quais os principais meios que fazem uma paróquia se manter?
de fato, como já foi dito, temos água, telefone, internet, etc, etc. Paróquia não vive de vento, né? A paróquia, inclusive, ela tem um CNPJ que é ligado ao CNPJ da Cúria, que é a nossa matriz. Uma curiosidade, todas as paróquias têm o seu CNPJ, que é uma derivação do CNPJ da Cúria. E às vezes dá uma dor de cabeça porque alguma paróquia, por um descuido ou outro, nada proposital, aqui não vamos julgar ninguém, mas às vezes acaba esquecendo de pagar uma conta e trava o CNPJ da diocese inteira. Então, essa parte administrativa precisa, de fato, ter uma boa atenção, porque também o que eu aprendi, os recursos que a gente recebe ali, as doações, oferta, dízimo, esses dinheiros, o dinheiro todo que entra na paróquia não é meu. Tanto que para ajudar a administrar, eu tenho um conselho econômico, que todo e qualquer gasto se senta com o conselho, se discute, elabora as prioridades e se faz e toma as decisões da administração. Então, essa parte financeira, o dinheiro não é do padre, mas o dinheiro é da paróquia. Entendi. Então, as pessoas, quando entregam o seu dízimo, que é o nosso maior meio de recurso financeiro para sustentar, para manter a paróquia, nosso maior meio é o dízimo e as coletas de missa, aquelas ofertas que o pessoal leva na missa. Isso eu aprendi desde a época do seminário. Esse dinheiro é sagrado e a gente tem que saber cuidar dele. Porque aquele dinheiro, às vezes, foi dado por aquela pessoa mais simples, mais humilde da paróquia, que ela poderia ter comprado uma mistura para ela, mas ela abriu mão daquilo para colocar na igreja. Então precisa ter essa sabedoria de saber usar. Interessante. Né? Esse dinheiro é sagrado, a gente não usa de qualquer jeito, não se gasta com qualquer jeito. Tanto que uma coisa que eu faço, que eu adotei para mim, como um administrador paroquial, de tempos em tempos eu apresento para a paróquia onde está indo esse dinheiro. Então, olha, gente, esses últimos meses, esse dinheiro a gente comprou uma cruz, a gente reformou aqui essa situação. Agora, recentemente, eu anunciei para a paróquia, para os fiéis, que nós faremos algumas reformas na paróquia necessárias para trazer um pouco mais de beleza e de dignidade, enfim. E eu falo, olha, nós precisamos consertar esse vazamento aqui de água, nós precisamos trocar as portas, precisamos arrumar as salas. Então eu vou apresentando para as pessoas para onde está indo esse dinheiro. E essa hoje é a nossa maior, é a base ali da paróquia, o dízimo, a oferta. Nesses períodos, né, a gente sabe que as igrejas têm muitas festas, né? E a festa da paróquia de São Pedro é muito bem falada. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre ela e como que ela é estruturada. A nossa paróquia hoje, ela não consegue, é uma realidade nossa, diferente, cada paróquia tem a sua realidade, mas a nossa paróquia é que nós hoje não conseguimos nos manter apenas com o dízimo e coleta de missa. Então precisamos fazer essas promoções, né? Rifa de alguma coisa, vender terço, e enfim, para a gente trazer mais recursos, né, sim, a gente trazer mais coisas e novidades para a paróquia. E nós temos duas grandes festas, que são, vamos dizer assim, as principais. Uma no começo do ano, que ajuda a manter a paróquia até junho, e depois a de São Pedro, que vem em junho, julho, que ajuda a manter a paróquia até o próximo janeiro. A festa de São Pedro, ela nos ajuda muito a sustentar a paróquia nesse segundo semestre. Legal, isso é importante. E eu anotei aqui que existem várias barracas
E que tem uma que eu tô sentindo um cheiro aqui no estúdio, se vocês pudessem sentir, que é apresentar o frango frito. Como é que funciona tudo isso? Qual é a história do frango? Eu vou pedir pra produção trazer aqui pra gente, porque o cheiro tá sensacional, padre, enquanto o senhor fala desse frango. Foi proposital trazer o frango. Tem. Como diz, né? Cada podcast é um presente, a gente... Olha isso, olha o tamanho. Não tem fome nada. Bastidor, será que ganha, padre? Pode ganhar sim. Dá uma olhada, vamos abrir aqui. Já até quebrei. Esse é o galã. Agora a gente vai ter que comer a porção inteira. Olha isso, povo. Dá uma olhada nisso aqui. Conte a história, padre. Essa porção é uma porção inteira que nós vendemos na festa. Ela é sobrecoxa desossada. Nosso carro-chefe é o frango. Tanto que em Jundiaí é o famoso frango da comercial. E antes de falar um pouco da festa de São Pedro, se me permite falar da outra festa o espaço é seu. De janeiro, todo bom jundiaiense conhece a festa da uva. E nós temos lá dentro da festa da uva a nossa barraca, que é a barraca da Vila Comercial. E nós vendemos o frango, a porção de frango, como esta, a porção de batata, a porção de carne, que é miolo de alcatra, também, que é macia pra caramba a carne, e o lanche de churrasco, que é feito com a carne com miolo de alcatra. A produção já tá comendo, olha. A produção não se aguentou, não. Tá valendo. O problema é se não sobrar pra gente depois. Deixa pelo menos um, vai. Tá bom, pelo menos? Não vou esperar, não. Comer. Mas voltando para a festa da uva, né? Que a gente tem que terminar o programa. E nós temos a nossa barraca, que a gente vende o frango. E só para ter uma noção de proporção de como esse frango ele é famoso, na festa da uva deste ano, só da nossa barraca, nós vendemos 6,5 toneladas de frango. Nossa, é muita coisa. Frango. E ele é todo preparado lá na paróquia. Então chega o frango, aí temos os voluntários. Isso acontece tanto na festa da uva como agora na festa de São Pedro. Os voluntários vão lá na parte da manhã, corta o frango, limpa o frango, tira aquelas cartilagens. Se tem algum pedacinho de osso, já tira também. Que legal. Tempera e armazena. E aí a gente vai lá para a festa. Na festa de São Pedro do ano passado, nós vendemos quase 3 toneladas de frango. São 9 dias de festa. Nossa, é bastante. É muito frango. E tanto que, por causa do frango, eu fiquei lá na paróquia conhecido como o padre do óleo. Porque para fritar o frango no tacho, nós precisamos do óleo. E quando eu cheguei lá, já tinha esse costume do padre pedir doação de óleo para os fiéis. Só que às vezes o pessoal ia lá, doava 1 litro, 2 litros, 3 litros, mas não tinha uma noção. Não tinha uma noção de quanto recebia de doação. Entendi. Aí o que eu fiz? Inspirado naquele... como é que chama? Negócio de imposto lá em São Paulo. Impostômetro. Eu fiz o nosso oleômetro. Boa. Para a festa da uva, o padre aqui na cara de pau pede de doação 1.000 litros. É a meta. Na última, foi na do ano passado ou na outra, se não me engano, nós conseguimos arrecadar 1.500 litros que legal. De doação. E para a festa de São Pedro, que foi a primeira vez que eu pedi o óleo ali na paróquia, nós também fizemos, foi o primeiro oleômetro, e a meta era chegar em 600 litros. E eu soltei um dia conversando com a secretária, falei assim, se chegar em 600 litros, eu vou dançar em cima da mesa. Não. E eu comentei, não sei se foi feliz ou infeliz comentário, que eu fiz esse comentário depois na missa. Outro dia na secretaria eu falei para a secretária que se chegasse nos 600 litros, eu ia dançar em cima da mesa.
Pra quê? Não parava de chegar o óleo. Foi pra uma boa causa. E aí eu cumpri a minha palavra e dancei em cima da mesa. Que legal. No ano seguinte, eu deixei aberto uma caixinha de sugestão pro pessoal. Falei assim, o que o padre tem que fazer se bater a meta? E aí falaram pra eu me vestir de frango. Só que eu não consegui achar a fantasia de frango completa. Então eu peguei Olha isso. só a cabeça do frango. Que legal. Então a gente, não sei se dá pra ver aqui, né? Então eu coloquei aqui a touquinha. Que legal. E aí no último final de semana da Festa da Uva, que foi quando veio esse desafio, eu trabalhei lá na Festa da Uva o final de semana todo com A touquinha. a touquinha. Vou colocar ela aqui para participar do nosso programa. Não vai ficar na frente. Peraí. Vou pôr mais para lá. Fazer a propaganda aqui do frango. Boa. E essa touca agora, desde então, ela tem me acompanhado Virou uma referência. nas festas. Que legal. E aí, tanto que agora, inclusive na Festa da Uva, teve um dia lá da festa que eu não estava na barraca e teve gente que chegou lá e falou assim, cadê o padre do frango? Boa. Do padre do óleo virou O padre tá agora evoluindo. então. E aí agora ele anda comigo, é igual o Chapeuzinho do Chaves, né? Agora Boa. E padre, tem algum, vamos dizer assim, algum diferencial nessa festa que atrai as pessoas? nossa festa, ela tem um ambiente totalmente de família. Passa ali por dia mais ou menos de 800 pessoas. Tanto aquelas que vão consumir lá, como aquelas que levam para casa, né? De domingo, nós temos o combo. Então, as barracas em si, é aquelas comidas típicas de festa junina. Então tem vinho quente, quentão, pastel, cachorro quente, lanche de pernil, lanche de churrasco, batata, polenta, o frango. Esse ano a gente vai ter a barraca do milho, que é uma novidade que a gente, na verdade, já teve outros anos, mas nós voltamos esse ano com a barraca do milho. E uma dos atrativos do diferencial é que no domingo, como é horário de almoço, então nós vendemos o combo, que serve ali até 2, 3 pessoas, dependendo de quanto a pessoa come, ou se ela come caprichado, igual eu, é capaz de servir para uma pessoa só. E ali vem uma porção de arroz, uma porção de maionese, uma porção de farofa, de macarrão. Que legal. E aí vem o frango, a batata, a polenta e etc. Além disso, todos os dias, né, no sábado, sexta e sábado à noite, no domingo na hora do almoço, mas todos os dias nós temos música ao vivo. Interessante. Nós chamamos cantores diversos e alguns acabam indo voluntariamente lá na festa. Então nós temos música ao vivo todos os dias, né? Isso é uma das coisas que chama as pessoas, porque a gente faz o gosto musical da maioria. Legal. E assim, padre, a gente estava ouvindo uma conversa de bastidor ali e tinha algo sobre Missão Belém. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso. Como eu mencionei lá atrás, né, das comunidades que fazem parte da nossa paróquia. Então a Missão Belém, ela é uma inspiração do padre Jean Pietro de acolher os irmãos ali em situação de vícios, enfim, de álcool, drogas, etc. Enfim, aquelas pessoas que, por uma infelicidade, acabaram se perdendo na vida. E elas também são filhas de Deus e nós também precisamos acolhê-las. E este padre teve essa inspiração de Deus de fazer então ele denominou Missão Belém, esse modo de acolher essas pessoas. Nós temos uma primeira casa, né, essa porta de entrada nesse itinerário que se faz de recuperação. Essa casa é essa casa que eu mencionei que fica na Serra do Japim. Então ali aqueles irmãos que manifestam esse desejo de se curar, eles vão ali a esta casa e ali inicia esse projeto. Depois dali eles fazem o itinerário dentro desta casa,
que fica no nosso território. Depois eles vão a uma outra casa, aqueles que vão avançando na caminhada, vão a uma outra casa. Chega nesse período, eles vão trabalhar dentro de um supermercado, como sendo aquela reintegração na sociedade. E ali a gente vê, eu vejo também de fato vidas transformadas, resgatadas. Que você olha para a vida que a pessoa chegou na Missão Belém, transformado de verdade, né? Como que isso tem salvado vidas. E esses irmãos que essa é a casa masculina, né? Que fica na nossa paróquia, tem também a casa feminina. E esses irmãos depois eles dão um testemunho de vida que é de tirar o chapéu mesmo. E como eles sempre nos ajudam na paróquia, né, recordando que é uma paróquia de pessoas mais idosas, etc., muitos não têm mais aquela força de pegar o vigor de pegar a bacia de frango. E esses irmãos têm nos ajudado sempre, né, no transporte de fogão, de geladeira e etc., para a festa da uva, nos preparativos na festa de São Pedro. Tanto na cozinha ali, né, carregando as bacias de frango e etc. E eles sempre têm nos ajudado muito. Tanto que de final de semana a gente abriu o espaço, eles fabricam pães caseiros ali dentro da casa deles, depois eles vão vender na saída das missas, e é um pão muito bom. E esse ano a Barraca do Milho, nós quisemos presenteá-los. Então, toda a renda da Barraca do Milho, 100%, vai para a Casa Santa Marta da Missão Belém. Legal. E falando da parte de renda, padre, o destino específico da renda das festas, como o senhor falou, a gente especifica tudo que vem para fazer uma reforma, para isso, para aquilo. Da festa específica, vai para algum lugar? Sim, nós temos esse destino, porque a novidade desse ano de doar a renda da Barraca do Milho para a Missão Belém, isso é uma novidade desse ano. Porque nos outros anos, a renda da festa a gente ajudava em outros momentos a Missão Belém. Então a gente ajuda a eles. Depois nós temos algumas famílias que os vicentinos da nossa paróquia também dão assistência, cesta básica, roupa, etc. Às vezes chega lá na secretaria pessoas com receita de remédio pedindo pra gente comprar. Então assim, vem as ajudas mais possíveis e imagináveis. Então uma boa parte desse dinheiro vai para essas obras de caridade e também vai para essas obras de manutenção da paróquia também. Legal. E padre, uma pergunta assim do coração, né? Tem alguma história, algum relato, alguma situação que o senhor passou e disse: a escolha que eu fiz lá atrás para me tornar um padre hoje valeu a pena? Tem alguma história que emocionalmente marque a sua trajetória, a sua carreira, vamos dizer assim? Todo dia é uma escolha. E eu falo que hoje eu não largo o meu ministério por nada. Eu falo que uma das grandes maravilhas de ser padre é que eu não participo somente das alegrias da minha família. Eu participo também da alegria, né, das outras famílias também. Porque o padre é sempre convidado para um batizado. É verdade. Sempre convidado para um casamento. Então, hoje, a minha alegria é poder perceber essa graça de ser o canal da graça de Deus na vida das outras pessoas. Entendi. Uma coisa que me marca muito, dentre todas, como padre, mas uma que me marca muito é o sacramento da confissão. Porque ali na confissão, a gente não pode abrir o sigilo de confissão, porque senão o padre automaticamente é excomungado. Mas ali na confissão, para mim é nítido ver como que a pessoa ela chega na minha frente destruída,
e como que ela sai leve, revigorada, o semblante muda. Então isso para mim é uma das maiores graças como padre, de poder olhar ali aquela situação e falar, eu pude ser útil na vida daquela pessoa. E, enfim, eu vou confessar uma coisa aqui. Quando no meu primeiro ano de padre, eu comecei a anotar quantos batizados eu fazia, quantos casamentos eu fazia. Só que no decorrer desses 8 anos, quase 8 anos como padre, eu perdi a conta. A resposta é muitos, eu desisti. Mas eu cheguei a fazer isso, sim. E é como um meio de ver, olha, o que eu pude fazer na vida dessas tantas pessoas. Mas foram tantas que eu perdi a conta. Uma outra história, né, que também falando dos sacramentos de cura, que é o sacramento da unção dos enfermos. Que às vezes as pessoas têm aquela mentalidade de que vai dar a extrema unção, a pessoa já está morrendo, chama o padre. Mas o entendimento que o Concílio Vaticano II trouxe da unção dos enfermos não é pedindo a morte daquela pessoa, mas ao contrário, pedindo a vida daquela pessoa. A gente reza pedindo que Deus conceda a graça daquela pessoa recuperar a saúde, né? E eu tenho um fato também, isso me aconteceu quando eu estava em Salto. Aqui eu posso contar abertamente, porque vira e mexe eu ainda converso com essa família. Inclusive eles já foram me visitar, já vieram de Salto para me visitar aqui em Jundiaí. Teve um senhor que estava totalmente desenganado pelos médicos. E aí eu terminei a missa num domingo à noite, e o filho desse senhor veio na sacristia no final da missa chorando. Padre, o senhor não pode subir aqui no hospital e dar unção pro meu pai, porque os médicos já desenganaram. Eu assim, vamos lá. Um domingo à noite. Na época eu tava morando em Salto e vinha sempre de domingo à noite para casa dos meus pais para aproveitar a segunda-feira de folga. Antes de ir para casa dos meus pais, passei lá no hospital, ele tava ligado em vários aparelhos, estava sedado e tal. Fui lá, rezei com ele, fiz a unção dos enfermos. E aí eu querendo ser o padre super-herói, eu cheguei para ele, embora ele sedado. Às vezes, isso é uma dúvida que eu tenho. Converso com alguns especialistas da área da medicina, enfim, já escutei várias respostas. Mas eu sempre, depois desse fato, eu peguei por mim que de uma forma ou de outra, ou a pessoa ou a alma daquela pessoa escuta aquilo que a gente fala, né? E ali eu querendo dar uma de super-herói, falei assim, fulano, se Deus aparecer aqui essa noite para te buscar, pega na mão dele e vai em paz. Mas eu tava desenganado pelos médicos, né? Como dizia um padre que foi meu formador, eu fui lá carimbar o passaporte dele pra vida eterna. Só vai, amigo. Só vai, segura na mão de Deus e vai. E aí fui embora pra Jundiaí, com o coração em paz, tranquilo. Passado uns dias, o filho desse senhor apareceu na igreja. Logo eu pensei, falei assim, eu ia falar que o pai morreu. Para minha surpresa, ele falou assim, padre, eu vim aqui agradecer, porque depois que o senhor saiu de lá, a gente recebeu um telefonema do hospital dizendo que meu pai tinha começado a reagir. Que legal. Então, como que a gente explica isso? Eu não tenho outra explicação a não ser Deus. Esse homem, ele ficou depois um longo tempo no hospital, pegou Covid, sarou do Covid, e foi pro quarto, voltou pra UTI, enfim. Eu sempre que ia a esse hospital, eu visitar outros enfermos, eu acabava passando no leito dele. Hoje esse homem, você olha pra ele e fala assim, ele não tem nada. Não tem nada. Então como que a gente explica isso? A gente não explica Deus. Perfeito. E o senhor estava falando, e eu faço muita analogia com as palavras. As pessoas falam extrema unção e acho que por culturalmente falando já associam com a morte. Uhum. Mas se a gente pegar a palavra extrema unção, é aquele extremo
de uma unção que é o poder máximo ali, né, do Papai do Céu. Então, seria como se a pessoa tivesse com uma dor absurda e eles injetam aquela morfina, vamos dizer assim, para ajudar. Então, pô, se o próprio nome diz que é extrema unção, é no caso limite. E esse caso limite dentro da fé, do conceito, o Papai do Céu foi lá e curou. E curou. Né? Seria mais ou menos isso. Padre, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu queria agradecer demais a sua presença, a história, o legado que está sendo feito aqui em Jundiaí. Eu queria que você deixasse as considerações finais, os seus contatos, os convites para as próximas festas, enfim. Na nossa festa de São Pedro, quero aproveitar e convidar todos aqueles que estão nos assistindo. A festa de São Pedro, ela acontece, a quermesse, porque a parte religiosa ela começa antes. Ela começa ela acontece durante a semana. A quermesse ela acontece no dia 26, 27, 28 de junho, que é o último final de semana de junho, e depois os 2 primeiros finais de semana de julho. Não sei se eu posso dar um spoiler aqui. Pode, o espaço é seu. Se o Brasil avançar na Copa, alguns jogos vão coincidir com o horário da festa. Então nós já estamos providenciando de colocar um telão para transmitir os jogos da Copa. Vamos criar ali um combo da Copa ali com uma cervejinha com frango e etc. Para que as pessoas, como eu falei na missa, imagine o Brasil marcar gol e todo mundo batendo ali naquelas mesas ali de lata, né? Vai ser a delícia isso. Perfeito. Então convido a todos para participar não só da quermesse, mas participar da missa ali na paróquia, todo, claro. Da parte religiosa. Nós temos o nosso Facebook, nós temos também o Instagram. Posso pegar a cola? Porque eu não lembro. Pode, a gente vai colocar também embaixo, não tem problema. Então eu não lembro de cabeça. Nosso Instagram é sãopedroapóstolo.jdi. Perfeito. Então ali nós vamos colocando as novidades, toda a parte religiosa, a parte da festa da social e etc. Maravilha. Então todos são convidados e vai ser uma alegria imensa poder recebê-los. E quero fazer aqui um desafio aqui. Vambora. Não sei se eu posso dizer desafio. O espaço é seu. Desafio ou combinado, enfim, acho que o combinado é a melhor palavra. Aqueles que forem na festa e que estão nos assistindo, eu quero que a pessoa chegue para mim e diga: eu assisti você no podcast, vim aqui pra gente ver a devolutiva das pessoas. Então é um desafio, vambora, perfeito. Vamos ver se a gente dá uma incrementada nesse caldo aí. Fechou. E eu vou encerrando o nosso podcast com a touca aqui do franguinho do padre. Muito bom. Foi uma honra recebê-lo, de verdade. Muitíssimo obrigado. Eu agradeço, Marcelo, agradeço toda a equipe e sempre que precisar, estamos aqui. Perfeito. E a gente vai encerrando mais um podcast Fala Chefe. Eu falei que o programa de hoje estava para lá de especial e eu queria agradecer imensamente aos nossos patrocinadores. São vocês que acreditam no nosso projeto, acreditam no nosso programa e fazem com que a gente traga pessoas incríveis assim como o Padre Daniel. E a gente vai encerrando o nosso programa com aquela velha frase que toca o meu coração do método Kaizen. Hoje, melhor do que ontem, amanhã, melhor do que hoje. Bora comer frango e até o próximo programa.